Olá, no Papo com o Editor, o broadcast entrevista o senador Alexandre Silveira, de Minas Gerais, que é o membro da Executiva Nacional do PSD e uma das lideranças do partido no Congresso. Comigo, Eduardo Orgaira, repórter do broadcast político em Brasília, a quem eu agradeço pela companhia. Muito bem-vindo, senador, e muito obrigado por aceitar o nosso convite do broadcast político. Eu que agradeço a oportunidade, queria aqui ressaltar a credibilidade do Estadão, que faz uma informação séria aos brasileiros. Senador, a aliança do PSD com o PT está consolidada em Minas Gerais, mas chegou a ser ameaçada aí pela resistência, agora vencida, do deputado federal e líder do PT no governo, que é o Reginaldo Lopes, que queria ser candidato ao Senado. O que foi fundamental para essa aliança se concretizar? Essa aliança, Eduardo, era Gustavo, era uma aliança muito natural, já que o atual governador de Minas Gerais ganhou a eleição muito alinhado com o atual presidente da República e continua, de certa forma, com um alinhamento programático, já que a visão de Estado, tanto dele quanto a visão de Estado do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma identidade. Portanto, com a permanência do ex-prefeito de Belo Horizonte, reeleito com 63% dos votos na capital mineira, no PSD, e o PSD tendo como propósito apresentar um projeto alternativo para Minas, o campo natural para disputar a eleição seria o campo natural de uma aliança com o ex-presidente Lula. Isso realmente teve um pequeno esgarçamento na reta final, por uma legítima pretensão de um grande líder mineiro, que é o deputado líder do PT na Câmara dos Deputados, que é o deputado Reginaldo Lopes, que tinha pretensão, como eu ressalto mais uma vez, legítima de colocar o seu nome à disposição para o Senado. Faltou um pouco de diálogo no princípio das conversações entre os dois partidos. Se tivesse tido esse diálogo desde o princípio, já se notaria-se com muita clareza de que não seria coerente um senador, já no mandato, abrir mão da reeleição. Portanto, acho que nós tínhamos cortado o caminho. Mas, enfim, a coisa está resolvida, a aliança está firme, aguerrida, muito sinergizada, e nós disputaremos o governo de Minas, a eleição, a tentativa do ex-presidente Lula de voltar a presidir o país e a reeleição ao Senado Federal. Agora, senador, antes do senhor entrar nessa aliança com o PT, essa aliança ser concretizada, o senhor chegou a ser cotado, inclusive, para assumir a liderança do governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado. Eu queria saber quais eram ali qual era o teor dessas conversas, se isso realmente aconteceu, por que não deu certo e como é que foi essa migração, se existiu, desse arco bolsonarista para uma aliança com o PT em Minas Gerais. Isso é muito importante, Eduardo, que seja bem esclarecido. Na verdade, houve uma sondagem, sim. Eu acho que foi uma sondagem muito em consequência do meu perfil, do perfil da mineiridade, da busca do diálogo, da construção. Eu, no ano passado, antes mesmo de assumir o Senado, agora dia 2 de fevereiro, eu era diretor jurídico e técnico da presidência da Casa, junto ao presidente Rodrigo Pacheco. Tudo aquilo que interessava ao Brasil e que o governo encontrava alguma dificuldade para poder dar uma celeridade, para poder fazer algo que pudesse contribuir para que os projetos tivessem um trâmite mais célere na casa, eu procurei fazer. Isso não é muito longe de ser um alinhamento automático ao governo. Era apenas uma contribuição dada para que, nos grandes projetos que interessavam a nação brasileira num momento tão difícil de pandemia, pós-pandemia e guerra. Em consequência disso, o nome nosso foi realmente ventilado por uma boa parte dos ministros e eu fui sondado para poder, e o presidente deixou isso inclusive público no exterior, eu fui sondado para a possibilidade de assumir um mandato e ser líder. Mas tem uma coisa que eu quero aqui ressaltar para que não fique nenhuma dúvida, não há nenhuma transição. Qualquer um que resgate o meu discurso de posse no dia 2 de fevereiro vai notar de forma cristalina que eu tenho uma divergência insuperável na questão econômica do atual governo. No meu discurso de posse, eu falo que o fosso social aumenta muito,
que o ministro da Economia é pouco criativo, muito conservador, ele conhece pouco a realidade das diferenças do Brasil. Eu até faço uma comparação de que o ministro Paulo Guedes, com certeza, saiu de Chicago para Faria Lima. O sapato dele nunca deve ter visto poeira em Minas Gerais, poeira no Brasil, porque é uma política muito conservadora que não reconhece as necessidades sociais tão latentes que nós vivemos hoje. A fome campeia pelo Brasil. Hoje, mesmo nós assistindo, acompanhando as pesquisas nacionais, nota-se que temos 33 milhões de pessoas sem condições de se alimentar diariamente. Essa questão da inflação toma conta da agenda nacional, angustia muito o Brasil. O Brasil é um país, como o Zé Alencar já falava em 2003, lutava muito contra a contenção do consumo interno, ele lutava muito contra os juros, porque dizia o seguinte: como conter o consumo com juros altos, sendo que o nosso povo já não tem condição de consumir. Nós sabemos que essa situação agravou-se muito nos últimos anos, as pessoas estão sofrendo muito mais, a fome campeia. O ministro Paulo Guedes tem, como eu disse, uma política econômica extremamente conservadora, que atende pouco aos interesses nacionais e deixou de aproveitar uma grande oportunidade. Nós sabemos que essa conjuntura é uma conjuntura internacional, mas ele, diante do momento que nós vivíamos de gravidade da situação econômica, com consequências muito fortes na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais humildes, ele teve a oportunidade de fazer com que o país tivesse uma injeção maior na sua economia através do consumo interno, principalmente das pessoas que mais sofrem. E não fez. Meu discurso de posse pontua muito isso, cobrava dele muito a tal recuperação em V, que ele tanto apregoa e que chegamos agora, infelizmente, às vésperas da eleição, sem acontecer. Portanto, a minha divergência sobre a área econômica do governo é uma divergência que foi pontuada desde o princípio. O que não seria coerente, e eu falo sempre que a coerência a incoerência é um ato imperdoável pela população, que não seria coerente é que eu, fazendo aquele discurso de posse, pudesse ajudar como líder. O que eu fiz de compromisso desde então e venho cumprido é de que todos aqueles projetos que realmente interessem à nação brasileira terão nosso apoio, como tem tido, de forma incondicional, independente de cargos, independente de posições. Senador, voltando um pouco para a questão eleitoral que o senhor citou aí, o PSD tende a liberar as bancadas no âmbito nacional. O senhor citou Minas Gerais, em Minas Gerais o PSD deve caminhar com o PT. Em São Paulo a situação é diferente, a gente tem aí as rusgas antigas entre o presidente do partido, o Kassab, com o Haddad, que é candidato a governador aqui, um sucedeu o outro na prefeitura de São Paulo. Então deve ter uma liberação das bancadas em âmbito nacional. O senhor considera essa posição correta ou o ideal seria estar com Lula para a eleição presidencial, assim como na estadual já desde o começo, em todos os estados e unidades da federação? Olha, o presidente Kassab, eu sou fundador do partido com ele, sou secretário nacional. O presidente Kassab é, sem dúvida nenhuma, o maior, vamos dizer assim, arquiteto de consenso e convergência no Brasil. Nós sabemos disso. E muito mais, então, e faz isso com maestria do ponto de vista para dentro do partido. Nós temos um partido muito heterogêneo, vocês conhecem bem. Nós temos o Ratinho no Paraná, temos o Otto e o Omar na Amazonas e o Otto na Bahia. E nossa bancada no Mato Grosso, com o Nelson Trade, com o Carlos Fávaro. Então, a bancada federal, na sua maioria, hoje ainda, mas eu vejo que isso vem perdendo força, ainda é uma bancada que preferia estar com o Bolsonaro, e, portanto, por isso é que o Kassab perseguiu, e isso é público e notório, durante mais de um ano, a construção de uma candidatura própria. Primeiro, que ele acreditava que era importante para o país apresentar uma terceira via, um projeto moderado, que buscasse trazer o país para uma política de menos esgarçamento ideológico. Nada contra quem faz essa política, mas eu acho que é uma política que não contribui do ponto de vista prático para a sociedade brasileira.
problemas, o que nós precisamos discutir no país são os problemas reais. Os problemas reais é geração de emprego e renda, fortalecimento do agronegócio, seja do pequeno, do médio, do grande produtor, infraestrutura, e diga-se de passagem, eu que conheço da área, que fui diretor-geral do DENIT no primeiro mandato do governo Lula, convidado pelo vice-presidente Zé Alencar e convocado pelo presidente com 32 anos de idade, o mais novo sabatinado da história do Senado Federal, para poder dirigir, para poder tentar minimizar os impactos das rodovias federais, mais de 70 mil quilômetros de rodovias, portos, ferrovias e hidrovias. Essas rodovias andam completamente abandonadas. Eu quero aqui fazer um parâmetro de outra divergência séria que eu tenho com a atual política desse governo, que é a política de desinvestimento que o Brasil vive. Olha, vamos fazer... Em 2005, Gustavo e Eduardo, nós investimos nas rodovias federais do país 5,2 bilhões de reais de manutenção e pequenas restauração de pavimento. Esse ano, o general, atual diretor-geral do DENIT, tem 1 bilhão e 800 milhões para fazer esses mesmos investimentos. Esses valores de 2005 para cá dariam em torno de 17 bilhões de reais. Ou seja, quando eu vejo as estradas aqui, de Minas especificamente, eu denuncio e faço críticas, que são críticas apenas para alertar, mas denuncio a população mineira que o pavimento das Minas, que é a nova área do país, não vai aguentar as próximas chuvas. Nós não estamos tendo manutenção nas rodovias, os bueiros árbitros estão todos entupidos, as canaletas estão em estado de petição de miséria, a situação é muito grave. E nós sabemos que uma obra rodoviária, que não custa barato, ela, depois que não tem manutenção, ela se deteriora muito mais rápido. E muitas vezes você tem que gastar 6, 7, 8 vezes ali os recursos públicos para poder recuperar essa malha. Então, são questões muito sérias de um processo de desinvestimento que nós vivemos, de uma política extremamente conservadora, que atende muito pouco aos brasileiros, atende muito mais a uma política de pagamento de juros, que ninguém contra a responsabilidade fiscal, não estou dizendo isso, mas todo governo e toda economia tem que ter criatividade. Outro grande mal que nós fizemos, que foi feito ao país no atual modelo de gestão, foi a fusão do Ministério do Planejamento com o Ministério da Economia. Ali, eu que tenho mais da metade da minha carreira pública de experiências no Executivo, a gente sabe que o equilíbrio entre o ministro da Fazenda, que tem que ter uma visão mais holística do Brasil, que tem que planejar a nação brasileira, esse país transcontinental como é o país, com diferenças regionais muito acentuadas, essa fusão fez com que se criasse um super-ministro com pouca visão de nação, com pouca visão da realidade das diferenças, das desigualdades que nós vivemos e, consequentemente, com um poder muito grande decisório que não deu condições a outros, e eu quero aqui ressaltar, bons ministros, como a ministra Tereza, o ministro Rogério, o próprio ministro Tarcísio, de poderem ter uma interlocução mais forte com um possível ministro do Planejamento, que nós deveríamos ter, fazendo com que assim o Brasil tivesse um planejamento de mais qualidade, mais eficiência na aplicação do recurso, mais sensibilidade social e, consequentemente, aquilo que mais interessa, que é resultado. O senador, com todas essas críticas que o senhor tem ao atual modelo econômico, portanto, o senhor considera que a posição correta seria apoiar o presidente Lula logo no primeiro turno ou não? Eu não digo que são duas coisas distintas. Primeiro é a questão político-partidária, que, como eu disse, o presidente Gilberto Kassab sabe fazer com maestria. Ontem mesmo estive com ele à noite em Brasília. Sabe fazer com maestria. A prioridade para ele é ter um partido unido, um partido que cresce organicamente. Ele é uma pessoa que preserva muito a qualidade dos quadros do partido. Ele não quer crescer somente quantitativamente, quer crescer também criando... eu vejo as posições do presidente Kassab aí na reforma do Código Eleitoral, nas reformas de uma forma geral, são todas reformas que as posições dele são sempre no sentido de modernizar a gestão pública nacional, do Brasil avançar do ponto de vista institucional, mantendo, claro, sempre valores inestimáveis e inegociáveis, que é a democracia, a república,
o pacto, o federalismo, são valores que, para nós, são muito caros. Então, primeiro é a questão partidária, que nós vamos analisar. Aí eu quero aqui deixar explícito isso, que, apesar da tendência ser a liberação, que isso aí depende do quadro às vésperas da convenção, da conjuntura. A gente sabe que política é muito dinâmico, então não há como se defender uma posição pessoal agora. Nós vamos defender, junto com ele, uma posição institucional que pode ser liberar os estados, bem como pode ser apoiar uma das candidaturas. Tá, e pegando esse gancho, então, no caso de um segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, o PSD vai apoiar Lula? O senhor tem essa garantia? O PSD de Minas, com certeza. O PSD nacional, se eu pudesse, eu podendo dar aquilo que eu acho que a tendência é apoiar a eleição do presidente Lula. Senador, o senhor citou aí as questões, a necessidade de questões de ações estruturais para o país, né? O senhor citou a questão do Ministério do Planejamento, a retomada do Ministério do Planejamento, que desenhava as ações estruturais. O senhor citou o passado do senhor aí no DENIT, né? Todo o trabalho que teve em relação às rodovias, e também citou também a questão das ações que a gente sabe muito bem desde o começo do governo, não tem nenhuma ação estrutural, mas só ação conjuntural e pontual, né? O senhor, inclusive, criticou o ministro Paulo Guedes por não tomar medidas assim estruturais, mas adotar medidas conjunturais. E uma dessas medidas conjunturais adotadas pelo governo foi esse pacote para poder tentar reduzir o preço de combustíveis e de energia no Brasil. Como é que o senhor recebe essa medida? E o senhor acha que essa desoneração é o caminho para resolver essa questão? Com certeza é uma medida paliativa. Não vou dizer que não é necessária, porque realmente a inflação campeia de forma muito vigorosa e tirando o poder de compra das pessoas, em especial as pessoas que mais precisam. E foi outra divergência minha no governo. Assim que eu fui sondado para ser líder do governo, eu me lembro bem das minhas palavras para o próprio presidente, para toda a sua equipe, que eu perguntei qual era a agenda. Que o que mais me interessava naquele momento era saber qual é a agenda de país. Porque assumi que eu tive a alegria de ser diretor-geral do DENIT, secretário de Estado de Gestão Metropolitana no governo Anastasia, secretário de Estado de Saúde, sou servidor público de carreira, sou delegado-geral de polícia de carreira de Minas Gerais. Então, não era o cargo que era o atrativo para mim, era o desafio de defender uma agenda. Mas, infelizmente, essa agenda não existe. Eu propus, na época, na presença do presidente da República, do ex-ministro Bento, Minas e Energia, do Rogério Marinho, que era defensor dessa mesma tese, da equipe da economia, com a presença do ministro Paulo Guedes, que os dividendos da Petrobras, que são a parte dos dividendos, que é a parte da União, fossem utilizadas no fundo já criado em 2017 para poder minimizar os impactos da inflação que já estava campeando e batendo as portas do Brasil. E o ministro Paulo Guedes rechaçou de pronto, disse que tinha outros mecanismos de resolver, isso em janeiro desse ano. Tinha outros mecanismos de resolver, que a coisa estava sob controle, que o barril de petróleo ia se equalizar o valor do barril de petróleo no mundo e que ele tinha instrumentos, inclusive instrumentos emergenciais de dar uma solução caso a inflação passasse da casa dos 5%. Isso aconteceu, infelizmente, a inflação passou muito disso, ele não teve esses instrumentos que acabou de dizer e agora, como eu disse, infelizmente, a fome aumenta muito, a miséria campeia, o Brasil, no meu discurso de posse, eu disse que o Brasil adoeceu e empobreceu. E o que nós precisamos entender é que nós vivemos um país de muitas desigualdades, isso não é apenas discurso, isso é fato, isso é uma constatação, e para se avançar, precisamos de rever pontos nevrálgicos na República. Não há como se fazer gestão pública eficiente, levando resultados para as pessoas, lá em Fruta de Leite, lá em Procrane, lá no Nortão de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, sem daquele Titanic que é a esplanada dos ministérios. Nós precisamos fortalecer o municipalismo. É nas cidades que a vida das pessoas acontece. São os prefeitos municipais, as sociedades civil organizadas, as lideranças mais próximas da comunidade que sabem onde o calo aperta mais,
como vão suprir as mínimas prioridades e dar dignidade à população. E nós vemos uma política completamente equivocada, completamente centrada em Brasília, sem reconhecer essas diferenças, contribuindo muito pouco na construção de um país, e digas de passagem, com as nossas potencialidades. Né? Nós temos tudo para ser o celeiro do mundo. Temos que fortalecer o nosso agronegócio, mas nós não vamos fortalecer o nosso agronegócio com uma infraestrutura capenga, como a que temos hoje. Temos que ousar. O Brasil precisa ter previsibilidade, ter marcos legais seguros para poder atrair investimento e poder ter um crescimento, vamos chamar assim, sólido e planejado. Senador, pelo que o senhor tem ouvido de líderes do Congresso, o PLP 18 do teto do ICMS sobre combustíveis vai ser aprovado? A tendência, na minha opinião, é que seja aprovado, até porque é um socorro, como eu disse, não é uma solução definitiva, é um remendo, mas não deixa de ser um socorro à inflação que campeia forte, tirando o poder de compra do brasileiro. Mas tem uma pressão forte dos governadores, né? Desculpa, Gustavo, mas só para continuar, tem uma pressão forte dos governadores, né, senador, para que esse projeto não seja aprovado, que não passe da forma que está. O senhor acha, então, que o governo federal vai conseguir vencer essa pressão dos governadores? Eu acho que a pressão maior agora não é nem do governo federal nem dos governadores. A pressão maior agora é da fome que bate à porta dos brasileiros. Quem tem fome tem pressa, já dizia o Betinho. Então, há uma sensibilidade muito grande de todos que algo tem que ser feito. Mais uma vez, destaco, infelizmente, pela falta de planejamento que nós tivemos nos últimos anos no Brasil. Senador, a gente está caminhando para o fim do nosso programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor falou da questão da direção que o senhor exerceu aí no Senado, né, de posições jurídicas. Eu queria saber do senhor aí em relação ao conflito, né? A gente tem um conflito muito grande e cada vez mais crescente, mais incitado pelo presidente da República entre o Executivo e os seguidores do presidente Bolsonaro e o STF e o TSE. Ontem a gente teve um exemplo clássico disso, né? O presidente, logo após a liberação, né, a retomada, né, da cassação do deputado Francisquinho, no Paraná, que é um bolsonarista, ele fez duras críticas aos ministros, principalmente aos ministros Fachin, Alexandre de Moraes e Barroso. Você acha que o presidente, nesse jeito, ele desenha um cenário de desobediência civil e eleitoral, caso ele seja derrotado, ou isso ele fala mais da boca para fora? Eu quero não acreditar, Gustavo. Eu acho que nós temos uma democracia sólida, as instituições estão funcionando, não são perfeitas, quero deixar claro. Muitas vezes eu vejo e tenho críticas ao avanço do judiciário sobre deixarem apenas de interpretar a legislação para muitas vezes legislarem, mas também reconheço que muitas vezes isso acontece por omissão do poder legislativo. Então, há desequilíbrios que têm que ser aperfeiçoados. Mas eu sou um árduo defensor do nosso sistema do nosso Estado democrático de direito. A democracia é um valor inegociável, pelos quais muitos dos nós perderam, inclusive, a vida. E, portanto, qualquer ataque à democracia nós repudiamos. Eu acho que as críticas do presidente e até as dúvidas que ele coloca sobre o sistema eleitoral, até ele fazer essas críticas da forma que faz, eu acho que não deixa de ser a liberdade que ele também tem de colocar as suas dúvidas, mas o que eu espero como mineiro é que a gente faça a boa travessia, a boa política, a política do consenso, da convergência, da busca de diálogo, da busca da construção de um país mais justo, mais igual e mais fraterno. E, para isso, eu quero destacar que pode ser uma utopia, mas eu sonho que a gente saia dessas eleições, por mais atritadas que sejam, por mais desgastamento que há, com o país unido. O nosso povo tem que estar unido para poder lutar por um país cada vez melhor. Senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor, queria agradecer a presença do meu parceiro, editor das jornais, Eduardo Gaia, agradecer ao Bruno Nogueirão, que está fazendo a edição final desse programa, e agradecer a todos que prestigiaram mais esse Papo com o Editor aqui no Broadcast Político.